Tommy estava deitado na cama quando ouviu um tiro em sua casa no Nebraska. Tiros não eram um som incomum para Tommy. Seu pai era um estimado colecionador de armas, e viver na fazenda que seu pai muitas vezes disparava contra predadores que tentavam caçar o gado, já havia lhe deixado acostumado com o som de balas. Mas esse tiro parecia um pouco diferente, não tinha vindo do lado de fora, nas extremidades do campo, não, esse tiro veio das paredes de dentro de casa. Tommy ficou na cama, era por volta das 2 ou 3 da manhã, ele não tinha certeza. Tudo que ele sabia era que estava muito além de sua hora de dormir, essas eram as horas assombradas, a hora em que as crianças deveriam estar na cama. Ele olhou para o fino feixe de luz que tinha feito uma linha quase perfeita sob sua porta, dava para ouvir uma espécie de ruído, não se tinha certeza de qual som era aquele. Tommy se levantou da cama, ficando ligeiramente na ponta dos pés em direção à janela, puxando as cortinas. Era muito difícil ver do lado de fora, estando no meio do nada, tudo o que ele podia ver era escuridão, a única luz vinha das janelas do primeiro andar. Ele pressionou o rosto contra o vidro frio, ele podia sentir uma leve brisa através do quadro. O vento estava intenso do lado de fora, a árvore que ficava na borda do campo de cultivo começou a sacudir suas folhas como se fosse a cauda de uma serpente. Passos pesados saltavam ao redor da casa, baquetas que soavam como as botas de trabalho de seu pai. Oh não, pensou Tommy enquanto ele voltava para sua cama, puxando a coberta sobre sua cabeça para fingir que estava dormindo. Ele não queria que seu pai visse que ele ainda estava acordado. A última vez que ele foi pego, tinha levado uma surra com o cinto de couro. Tommy e seu irmão, Caleb, apanharam com o cinto, apenas isso foi usado no castigo. Um cinto de couro velho com uma águia careca gravada no couro junto com os pinos de estrelas ao longo da borda. Essas estrelas que eram de metal só pioravam as chicotadas. Tommy pensou no cinto. A última vez que ele tinha encostado em sua pele nua foi quando ele deixou cair o saco de ração de frango, derramando tudo no chão. Vem aqui, garoto. Seu pai berrou e Tommy já sabia o que ia vir. Suas calças foram puxadas para baixo exibindo suas nádegas, e a dor do chicote começou. Aconteceu na varanda que tinha vista para a fazenda. Tommy tentou o seu melhor para não chorar, ele se concentrou no horizonte distante, imaginando quão longe é a cidade mais próxima. Ele poderia apenas correr para ela, mas ele nunca havia feito isso, pensava que os coiotes chegariam até ele primeiro. E era melhor viver com seu pai do que ser devorado por coiotes. O vento soprou mais forte do lado de fora, as botas de seu pai nunca chegaram ao seu quarto, ele podia ouvi-lo se baralhar com algo metálico no andar de baixo, possivelmente na casa que estava conectada à cozinha. Tommy olhou para a foto emoldurada de sua mãe em sua mesa de cabeceira. Ah, mãe, por que você não me levou com você? Pensou ele. Uma lágrima era formada em seu olho e ele imediatamente enxugou com a parte de trás da mão. Apenas bebês choram. Era algo que seu pai havia lhe dito em inúmeras ocasiões. Ela tinha fugido, especialmente quando os espancamentos do pai de Tommy pioraram. Bem, isso é o que o pai dele tinha dito a Tommy e Caleb. Sua mãe é uma vaca, ela fugiu e nos deixou. Não chorem. Ela costumava se esconder por dias com olhos negros, lábios inchados, bochechas cortadas. Tommy estava um pouco irritado por ela não ter levado ele e Caleb deste lugar, longe do monstro do seu pai. A porta da frente bateu, Tommy pulou de susto e se encolheu em sua cama. Ele podia ouvir as botas de seu pai no alpendre de madeira no andar de baixo. Tommy mais uma vez fez o seu caminho até a janela. De seu quarto olhou para a frente, ele podia ver seu pai. Algo estava caído sobre seu ombro, era perceptível contra a escuridão da noite, porque estava envolto em um lençol branco. Seu pai caminhava em direção ao carro que estava estacionado a poucos passos da porta. O pai de Tommy abriu a porta de trás do carro, colocou a coisa enrolada no lençol branco no banco de trás e fechou a porta do carro com uma batida. Ele viu seu pai puxar algo do bolso do peito, era uma caixa de cigarros. Ele pôs um em sua boca, seu rosto momentaneamente iluminado com um brilho laranja enquanto ele acendeu seu isqueiro. Então os olhos de Tommy se encontraram com os do pai. Tommy rapidamente se escondeu ao lado da janela, suas costas pressionaram contra a parede. Ele podia ouvir seu coração batendo em seus ouvidos e senti-lo pulsando em seu peito. Ele me viu. Tommy pensou consigo mesmo.
A curiosidade de Tommy logo foi deixada de lado quando ele ouviu a porta do motorista do carro batendo, e logo em seguida o motor rugindo. Tommy aproximou metade do rosto na janela. Os faróis do carro iluminaram seu quarto enquanto seu pai virava o carro e fazia o caminho pela parte de trás da casa. Ele tinha ido embora, agora tudo estava em silêncio. Seu pai tinha ido embora. Tommy olhou para a porta do quarto, com um feixe de luz que decorava seu chão. Vamos dar uma olhada e ver o que ele tem feito, pensou Tommy. Sua ideia era dar uma olhada rápida. Ele não tinha ideia de onde seu pai tinha ido ou por quanto tempo ficaria fora. Tommy abriu a porta. O mundo parecia desafiador demais fora do quarto, como um país proibido a um estrangeiro. Tommy colocou a cabeça para fora da porta. Dava para ver o quarto de Caleb. Sua porta estava aberta e com a luz acesa. Tommy caminhou até a porta de seu irmão. Ele olhou para dentro. A cama estava vazia. Os lençóis estavam bagunçados, o que era estranho. Caleb, ao contrário de Tommy, sempre mantinha o quarto arrumado. Seu irmão tinha toque com a arrumação das coisas. As escadas estavam ao lado do quarto de Caleb. Tommy se sentia como um explorador, como um de seus antigos quadrinhos que sua mãe costumava comprar para ele. Gastou dinheiro com essa porcaria, dizia seu pai descendo a mão na cara de sua mãe. Embora a mãe de Tommy muitas vezes pensasse que os engradados de cerveja que ele bebia eram um desperdício de dinheiro, dinheiro jogado pelo ralo, era algo que ela costumava dizer quando seu pai não estava por perto. Tommy desceu as escadas, mas apenas até o meio do caminho. Parou ao lado da foto de Caleb sorrindo, segurando um taco de beisebol com a camiseta e o chapéu da equipe de sua escola. Esse foi um bom dia. Sua escola teve o campeonato de beisebol das escolas do Nebraska. A família conheceu o governador naquele dia. Ele apertou a mão de Caleb e lhe deu uma medalha. Tommy ficou feliz ao tomar o sorvete da barraca, uma iguaria rara para ele. Olhando do corrimão para a sala de estar, dava para ver que o cômodo estava cheio de latas de cerveja, mas era difícil dizer se eram novas ou se era o que havia sobrado da noite anterior. Caleb, você está aqui embaixo? Ele chamou, na esperança de ouvir seu irmão chamar de volta. A casa permaneceu em silêncio, além do relógio de cliques e do vento crescente lá fora, nada mais estava fazendo um som. Tommy, embora estivesse se sentindo assustado, chegou ao degrau inferior. Ele não havia se aventurado muito ainda, mas no momento em que ouvisse as rodas do carro triturarem ao longo das pedras do lado de fora, ele ia voltar voando para o quarto. Era estranho ver a casa tão iluminada. Seu pai costumava gritar frequentemente: luz acesa sem motivo é dinheiro jogado fora. Tommy percebeu que a porta do porão estava aberta. Ele achou isso estranho. Seu pai nunca a deixava aberta. Ele lentamente caminhou até a porta. Uma única lâmpada estava lá embaixo. Enquanto ele estava parado ali, todas as fibras do seu corpo queriam descer e ver o que estava acontecendo, mas seu cérebro em contrapartida também lhe dizia: e se o seu pai voltar? Ele colocou seu primeiro pé descalço no degrau de madeira superior. Ele podia sentir a brisa subindo as escadas. A segunda porta que levava ao exterior deve estar aberta, embora essa porta fosse frequentemente trancada do lado de fora. Caleb, você está aí embaixo. Tommy gritou, mas Caleb não chamou de volta. Tommy caminhou um pouco mais para baixo. O segundo degrau rangeu. A madeira estava fria debaixo de seu pé. Ele manteve uma orelha para a direção do lado de fora da casa, e a outra na direção do porão. Tommy nunca tinha gostado do porão. Caleb costumava dizer que o bicho-papão morava lá embaixo. Caleb, sendo o irmão mais velho, muitas vezes gostava de contar piadas como essa. No entanto, Caleb fazia isso para manter Tommy longe das ferramentas perigosas lá embaixo. O porão não é lugar para meninos, Caleb dizia, de pé ao lado da porta fechada do porão, de braços cruzados com um rosto sério. Tommy desceu cautelosamente para o porão, seus olhos se ajustando à luz fraca. Era um espaço bagunçado, cheio de itens esquecidos. Espreitando pelo ambiente, ele viu grandes manchas vermelhas no chão e nas paredes. Seu coração acelerava enquanto ele se perguntava como ele foi parar ali. Como essas manchas foram parar aqui? Tommy pensou, virando a cabeça para cima. De repente, o som distante de um estrondo do carro quebrou o silêncio da noite. Arrepios tomaram conta da pele de Tommy. Ele subiu as escadas correndo, batendo o dedo mindinho do pé na quina da porta do porão.
Ele tentou ignorar a dor, pois sabia que um grito faria seu pai ouvir. Os degraus para o andar de cima pareciam mais longos do que o habitual. Ele podia ouvir a porta do carro sendo fechada. Tommy correu direto para o seu quarto. Pulando em sua cama, as molas na cama guincharam. Ele puxou a coberta sobre o ombro e fechou os olhos, mas então percebeu que havia muita luz. Sua porta ainda estava aberta. Seu pai saberia que ele estava acordado se a porta permanecesse aberta. Tommy rapidamente saiu da cama, chutando o lençol longe de seus pés emaranhados. Quando ele conseguiu fechar a porta da frente no andar de baixo se abriu. Tommy pulou de volta para a cama e fechou os olhos. Os passos pesados de pai estavam subindo as escadas. Tommy apertou as pálpebras com mais força. Oh, vamos lá, durma, por favor, durma, ele tentou desesperadamente. A porta do quarto de Tommy começou a se abrir, a escuridão sob suas pálpebras virou um rosa carnudo. Ele podia ouvir a respiração de seu pai na porta, ele podia ouvir o cano de metal da arma sendo descansado contra a parede. Seu pai entrou, se sentou bem no colchão de Tommy, o peso do homem desequilibrando tudo, fazendo-o quase rolar para perto de seu pai. Tommy continuou fingindo dormir. Seu pai tinha um cheiro horrível, dava para sentir o cheiro de cigarros, cerveja, suor e sujeira sobre ele. Ele queria colocar os dedos no nariz para impedir o cheiro, mas não conseguiu. A mão de seu pai descansou contra as pernas de Tommy. Ele apertou com mais força. Parecia quase um aperto não intencional. Tommy não vacilou, permaneceu do jeito que estava. Ele vai para a cama em breve, pensou Tommy, apenas esperando um pouco mais até que desse para abrir os olhos novamente. Inesperadamente, Tommy sentiu um metal frio e circular sob sua têmpora. Em uma fração de segundos ele percebeu o que era. A frieza do objeto contra sua pele suada. Ele queria desesperadamente abrir os olhos, mas não teve coragem. Desculpe, filho. Hora de dizer olá à mamãe e ao Caleb, disse seu pai.